Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: FIFA precisa acabar com a Lei João Pedro para a Copa do Mundo de Clubes ganhar mais respeito. Vamos falar sobre isso. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo. Tem o link para você ir direto lá em kto.bet.br, porque acabou a Copa do Mundo de Clubes e agora retorna o futebol brasileiro, retorna a Libertadores e principalmente o Campeonato Brasileiro, que já voltou, e a KTO atualizou as cotações para campeão brasileiro. Está aqui nesta imagem a atualização das cotações para ser campeão brasileiro. O Flamengo segue sendo o favorito, com uma cotação 2, pertinho dele está o Palmeiras, com 2,75, e um pouco mais afastado está ali o Cruzeiro, com uma cotação 10. Lógico, esses números vão mudando conforme vai passando o campeonato. Então você quer ir jogar em quem vai ser o campeão brasileiro, só vir no primeiro comentário fixado, te leva direto para kto.bet.br, você faz sua jogada com responsabilidade, que você pode perder o seu dinheiro, e claro, sabendo que é proibido para menores de 18 anos, tá? Só ir lá e fazer a sua jogada com responsabilidade. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira para fechar a cobertura aqui no canal do VSR da Copa do Mundo de Clubes, que terminou no domingo com a vitória do Chelsea, já foi falado aqui, tem o vídeo aqui do título do Chelsea. Ontem eu subi um vídeo falando sobre a mudança no cenário de classificação, com a FIFA tirando a regra de 2 clubes por país e passando provavelmente para 4. E hoje é um vídeo que eu tinha prometido, mudanças que a FIFA tem que fazer para a próxima Copa do Mundo, para o torneio ganhar mais respeito, principalmente na Europa. E por que na Europa eu vou explicar no vídeo. Vamos lá. Eu separei aqui alguns pontos que eu acho que a FIFA precisa mudar, porque a Copa do Mundo de Clubes, a primeira, foi um sucesso. Eu acho que isso está muito claro. Mesmo com a Europa, parte da Europa contrariada, o torneio foi um sucesso. O Infantino conseguiu tirar o torneio do papel, que é a primeira vitória, conseguiu viabilizar financeiramente o torneio, ainda que com um apoio talvez excessivo do fundo soberano lá da Arábia Saudita. Ele conseguiu fazer com que todos os europeus que estavam classificados, conseguiu fazer com que eles fossem ao torneio, e no fim, o resultado do que a gente viu dos jogos dos Estados Unidos foi muito bom. Jogos interessantes, jogos disputados, jogos com muitos gols. A reta final do torneio aqueceu e pegou até na Europa, e na decisão, por exemplo, tivemos o final da decisão com porradaria na típica no típico modus operandi aqui da Copa Libertadores, ou do passado da Copa Libertadores. Teve até confusão depois do Chelsea ser campeão em cima do PSG. Então, sem dúvida nenhuma, o torneio foi um sucesso. O Infantino é um grande vencedor dessa primeira Copa do Mundo de Clubes. Ah, mas o torneio foi perfeito? Não. E aí, por isso que esse vídeo está sendo feito. Primeira coisa que a UEFA precisa ajustar, porque houve um contraste entre a repercussão e a sensação de sucesso do torneio no resto do mundo e na Europa. No resto do mundo foi muito maior, em especial na América do Sul. Na Ásia também teve muita repercussão, especialmente com a campanha do Al Hilal, quando ele tirou o Manchester City. Então, e na Europa teve menos. Então precisa haver uma equalização para o torneio também ter essa percepção de sucesso, essa repercussão na Europa. É um desafio da FIFA para o próximo campeonato. Ela pode começar resolvendo isso, escolhendo ou conseguindo um país europeu para sediar essa competição. Por quê? Porque aí automaticamente, sendo na Europa, você traz para a competição para o fuso europeu. Muitos jogos na Europa foram às 2 horas da manhã, meia-noite, começando 2 da manhã, começando meia-noite. Então você trazer a competição para o fuso europeu, e como o sistema de fusos horários é feito tendo a Europa como centro, é evidente que, ao ser na Europa, fica mais amigável para o
para o fuso. Então, seria importante para a competição, primeiro, a FIFA conseguir sediar num país com tradição de futebol, que não é o caso dos Estados Unidos, isso já foi muito falado. Segundo, o ideal seria levar essa competição para ser sediada dentro da Europa. Tem a questão lá de Portugal e Espanha como sede da Copa do Mundo de 2030, poderiam ser locais óbvios, mas tem que entender se de fato eles vão querer, porque essa competição seria no fim da temporada europeia, já seria no período de férias desses países, e esses países são muito procurados para férias, então você fazer ali Portugal, Espanha, Marrocos, que também cedia a próxima Copa, eu acho que seria uma alternativa, não sei se a FIFA vai conseguir. Outra questão é conseguir ajustar, e isso é uma necessidade importante para o campeonato ser respeitado. Mesmo tirando a dor de cotovelo do presidente de La Liga, do Javier Tebas, dessa pessoa que eu já falei muito e acho que eu até falo mais do que deveria desse cidadão aqui no canal, você deveria conseguir na Europa, com as ligas europeias, um jeito de melhorar o calendário. Ou a final da temporada europeia terminar antes, ou eventualmente conseguir mudança no calendário. Talvez arrumar um jeito de dividir dinheiro com as ligas europeias também. No fim das contas, tudo passa por dinheiro. Quando você obriga, por exemplo, ou você obriga ou convence, pode usar o verbo que quiser, a Inglaterra a tirar o replay da Copa da Inglaterra, no fundo você está tirando dinheiro de uma federação inglesa. Não estou nem falando, de repente, diminuir clube da Premier League, que eu acho que isso é um tiro muito, muito difícil. Mas, eventualmente, você diminuir campeonatos de 20 para 18, você já mata 4 datas, eu acho isso muito difícil. Mas acho que a FIFA, para fazer isso, deveria, para aumentar a sensação de que o torneio não é um trambolho dentro do calendário, eu acho que a FIFA deveria aproximar, e isso traria mais respeito para o campeonato, e tentar ajustes no calendário dos clubes ao longo da temporada. Acho isso mais difícil. E aí, para isso, a FIFA teria que abrir o caixa também, teria que dividir parte do dinheiro que ela gerou com o torneio com federações e com órgãos de futebol dos países europeus. Ao levar o campeonato para a Europa, lógico que vai melhorar a repercussão e vai melhorar também a audiência, porque a audiência do campeonato na Europa, ela teve alguns lugares que foi muito boa, na Alemanha foi muito boa, na Espanha foi muito boa. O Marcelo Beckler estava falando sobre isso lá no Beckler e Fred Explicam. Por exemplo, o jogo entre Fluminense e Chelsea na semifinal, que não tinha espanhol, teve 15% de share, de participação, e liderou a audiência na Espanha no dia. O jogo do Real Madrid teve mais de 30% de share, ou seja, que são números excelentes para o futebol espanhol. Então, na Alemanha também teve audiências muito boas, na Inglaterra audiências menores. Então, trazendo para a Inglaterra, para um fuso horário melhor, a audiência do torneio também vai aumentar na Europa. Aqui no Brasil, as audiências foram fantásticas, tanto no Grupo Globo, tanto é que a TV Globo, que ia fazer menos jogos na TV aberta, aumentou o número de TV aberta e fez todos do mata-mata na TV aberta. Por quê? Porque a audiência foi espetacular, tanto no Sport TV quanto também na Cazé TV, números excelentes. Então, aumentar a audiência na Europa seria ajudada com você fazer o campeonato na Europa. Já que eu falei de dinheiro, algo para trazer respeito e mais melhorar a percepção e o tamanho da Copa do Mundo de Clubes seria conseguir mais receita diferente. E por que eu quero dizer diferente? E eu falei isso ao longo do torneio aqui, a Arábia Saudita, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, o famoso PIF, que aparecia lá nas tabelas, nas placas, e que aparecia também como anúncio no intervalo dos jogos na televisão, ele salvou a competição.
seja botando US$ 1 bilhão para os direitos de TV via o streaming da DAZN, seja o aporte de dinheiro direto sendo patrocinador do torneio. É importante que a FIFA consiga, e vai ter 4 anos para isso, conseguir mais receita diferente, para não ficar com a sensação, esse torneio só existe porque os petrodólares da Arábia estão bancando. Você conseguir mais empresas diferentes, de países diferentes, de ramos diferentes, se interessando pelo torneio, vai trazer mais respeito para a competição. Até porque a Arábia Saudita vai sediar a Copa de 2034. Então você vai ter a Arábia Saudita interessada na Copa do Mundo de Clubes, interessada em tudo. Pode ser. Tem muita gente que diz que isso vai acontecer para sempre porque a Arábia Saudita quer ser percebida como um polo de esportes, independentemente da Copa do Mundo de 2034. Mas pode ser que não. Pode ser que você tenha um outro interesse. Mas, com certeza, na Copa do Mundo de Clubes de 29 e na Copa do Mundo de Clubes de 33, considerando que o torneio continue de 4 em 4 anos, eu não acredito que o torneio passe de 2 em 2 anos, falamos disso no vídeo anterior, você teria pelo menos mais 2 Copas do Mundo de Clubes com alto interesse da Arábia Saudita. Então é importante que a FIFA ajuste essa fonte de receitas e diversifique essa fonte de receita. Ajustar a forma dos clubes se classificarem para o torneio, eu já falei no vídeo anterior, então vou pular esse. E aí, para fechar, a FIFA precisa claramente acabar com uma coisa que aconteceu nessa Copa do Mundo de Clubes e não pode continuar para a próxima, sob pena de ser atacada como um torneio nada sério, que é você permitir que os clubes contratem só para esse torneio. Essa é a primeira. E a segunda, que contratem depois da primeira fase realizada. Como a gente passou a chamar, a Lei João Pedro. E por que Lei João Pedro? Porque o João Pedro estava de férias como jogador do Brighton. Ele estava de férias. O Chelsea foi lá, o Brighton pagou 60 milhões de libras, 60 milhões de euros, né? Na casa ali de 55 milhões de libras, pagou, levou o João Pedro, tirou o João Pedro das férias para os Estados Unidos e o João Pedro decidiu e foi preponderante para o Chelsea ser campeão. Volto a dizer, acho que o Chelsea não seria campeão sem o João Pedro. E isso não deveria acontecer. Por quê? Porque passa a sensação de um torneio nada sério. Passa a sensação de um torneio de verão, que o cara pode não jogar a primeira fase, pode estar de férias nas ilhas europeias, ali do Mediterrâneo, chegar, jogar e gerar impacto e fazer diferença. Então, isso a FIFA deveria rapidamente acabar. Nas próximas Copas do Mundo do Clube não teremos Lei João Pedro. E que também não afetou só o João Pedro, afetou também o Handallah, o atacante lá que é marroquino, né? O atacante que estava jogando lá no Al-Shabaab, foi contratado pelo Al-Hilal só para jogar o mata-mata. E só jogou 20 minutos com a camisa do Al-Hilal, os 20 minutos da reta final do jogo com o Fluminense, e aí depois agora já voltou pro Al-Shabaab. Olha que percepção ruim. Pô, então quer dizer que o torneio é um Globetrotters? Você chama quem? É um All-Star Game? Você chega ali só pra... Então, assim, muito ruim isso, muito ruim. Então a FIFA tem que acabar pro próximo torneio a Lei João Pedro. É interessante porque o Mundial anterior, aquele Mundial que era jogado no fim do ano, em um clube, em um país só, que você reunia os 6 campeões continentais mais o representante do país sede, que foi disputado até 2023, o último campeão foi o Manchester City ganhando do Fluminense, ali havia uma regra proibindo que um clube contratasse jogador só para o Mundial. Para você inscrever jogador para o Mundial, o Mundial da FIFA, esse Mundial anterior, que agora é parecido lá com o Intercontinental, que é chamado de Intercontinental, você obrigatoriamente precisava contratar o jogador na janela do meio do ano. Não tinha janela para você contratar só em dezembro, não tinha.
Não tinha chance de fazer o que o Cruzeiro fez contra o Borussia Dortmund em 97, que contratou Bebeto e Donizete e Gonçalves só para jogar aquele jogo. Isso não podia. E a FIFA, meio que para atrair holofote para o torneio de agora, ela permitiu. Então isso tem que acabar. A Lei João Pedro tem que acabar para a próxima Copa do Mundo de Clubes, porque senão vai ficar parecendo uma várzea, vai ficar parecendo um torneio de verão. Então isso tem que acabar. Não pode. Pode até manter a janela especial antes do torneio, desde que o jogador assine um contrato de longa duração. Também não pode botar para o cara jogar só o Mundial. Fala assim, ó, você está contratado do time X, você tem contrato com o time X, você vai ser contratado pelo time Y, vai jogar o Mundial, depois volta para o time X. Isso não deveria. A janela antes, se você quiser reforçar, beleza. Mas desde que você contrate para toda a temporada, contrato de longa duração, porque senão vai continuar sendo uma várzea. A Lei João Pedro tem que acabar. É isso. Quero te ouvir o que você acha dessas minhas opções, dessas minhas observações aqui. Você acha que isso traria mais respeito para a Copa do Mundo de Clubes? Diz aqui embaixo. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo tem o link para você fazer a sua jogada sobre quem será o campeão brasileiro lá na KTO. Lembrando, jogar com responsabilidade, você pode perder o seu dinheiro. E lembrando que é proibido para menores de 18 anos. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.